Meus irmãos, na semana passada nós meditamos em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, e nós falamos, com base naquele texto ainda, sobre a unidade da igreja, os meios para que a igreja seja unida, para que a igreja mantenha a sua unidade. Nós vimos, deixa-me só fazer uma recapitulação, no versículo 1 do capítulo 2, nós vimos os motivos para a unidade espiritual da igreja, os motivos para a unidade espiritual, e os motivos são a exortação em Cristo, a consolação de amor, a comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdias. Nós vimos que isso é por essas coisas, por essas razões, esses motivos, que a igreja deve se manter unida. Nós vimos também as marcas de uma igreja unida, no versículo 2. Quais são as marcas de uma igreja unida? Ter o mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma alma, ou unidos de alma, e o mesmo sentimento. Na semana passada, então, nós vimos no versículo 3 e 4 os meios para a igreja ser unida. Respondemos à pergunta: como nós podemos manter a unidade? E nós respondemos que nós não devemos fazer as coisas por partidarismo, né? Ou, outra expressão, discórdia, né? Vimos também que nós não devemos fazer as coisas por vanglória, né? Assim, o segundo ponto. Vimos que devemos fazer as coisas humildemente. E vimos que devemos, e quando nós falamos de humildade, nós vimos que humildade é considerar os outros superiores a nós, servirmos aos outros. Nós vimos no versículo 4 que nós devemos buscar os interesses dos outros. Não apenas o nosso interesse, mas buscar o interesse dos outros. É dessa forma que nós podemos manter a unidade da igreja. Nós agora vamos adentrar nos versículos 5 a 11, hoje especificamente, os versículos 5 a 8. E nós falaremos hoje sobre o exemplo que Cristo nos deixou sobre a humildade. É um texto bastante conhecido que fala sobre a humilhação de Cristo. Então hoje, esse texto, versículos 5 a 11, ele continua a falar sobre humildade. No versículo 3 e 4, nós vimos que ao invés de dar lugar à vanglória, a glória de si, a glória que é vazia, que não tem nenhum sentido, é inútil, nós vimos que devemos dar lugar à humildade. Ao invés de buscar engrandecer-se ou ser maior do que os outros, nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é humildade. Agora o apóstolo Paulo vai nos dar o exemplo de humildade. Então, versículo 5, vamos ler aqui do versículo 5 ao 8. Após o apóstolo Paulo falar sobre humildade, então ele diz no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo nos mostra claramente o exemplo que nós devemos seguir. É o exemplo de Cristo. Vamos então, a partir do versículo 5, analisar ponto a ponto. Primeiro, o apóstolo Paulo nos chama a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. O apóstolo Paulo volta a falar sobre sentimento. Tende o mesmo sentimento. Uma expressão que ele utiliza várias vezes nessa carta e em outras cartas, como 1 Coríntios, Romanos. E geralmente quando ele fala sobre ter o mesmo sentimento, ele se refere à unidade da igreja, à humildade. Mas o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Essa palavra sentimento, a minha versão é sentimento, a minha versão é Almeida, revista atualizada, ARA, né? Se acostume com essa nomenclatura, ARA. A versão NVI, a nova versão internacional, traduziu essa expressão, sentimento, como atitude. Ele diz, tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Nós estamos falando de sentimento ou atitude? Sentimento e atitude, pelo menos no português, não é a mesma coisa. Não é verdade? Concorda comigo? Sentimento tem a ver com algo mais interior, com algo que fica na nossa mente, no nosso coração. Atitude tem a ver com fazer, com agir. A forma como nós nos portamos diante das pessoas. Isso é atitude, né? Ocorre que essa palavra que temos aqui, sentimento, atitude, diz respeito a uma disposição mental e implica numa atitude contínua e habitual. Ou seja, é sentimento e atitude. A atualizada trouxe a palavra sentimento. Aí a NVI, na tentativa de melhorar o significado, trouxe atitude. Afinal, é sentimento ou atitude? Eu diria, as duas coisas. Quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento, o apóstolo Paulo está pensando não apenas no sentir, naquilo que fica no nosso interior, no nosso ser, mas também em nossa atitude, em nossas ações, nosso comportamento. É uma combinação de sentimento e ação, essa expressão. Paulo está dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude presente em Cristo Jesus. Ou seja, devemos pensar como Cristo, mas não apenas pensar como Cristo, mas agir como Cristo. Ter a mesma atitude de Cristo. Inclusive no português a palavra atitude, ela significa um comportamento que é ditado por uma disposição interior. Então, a forma como eu me comporto, como eu ajo diante das situações, tem a ver com minha disposição interior, mental, espiritual, disposição do meu coração. Eu faço aquilo que está no meu coração. Ou nas palavras de Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Paulo está direcionando essa exortação à igreja de Filipos. Como é que eles podiam manter a unidade e vencer a desunião? Tendo o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus. Lembro aos irmãos que a igreja de Filipos não era uma igreja problemática, mas havia um pequenino problema que poderia tomar uma proporção maior na igreja, que era uma briga de duas irmãs na igreja, Evódia e Síntique. Não sabemos que problema é esse, mas elas não pensavam concordemente, né? O apóstolo Paulo escreve no capítulo 4, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo pensamento, a mesma atitude. Essa é a ideia. Como é que a nossa igreja pode se manter unida e não dar lugar àquilo que pode nos trazer a desunião? Pensando, agindo da mesma forma que Jesus, tendo o mesmo sentimento e atitude que houve em Cristo. O apóstolo Paulo não está dizendo outra coisa aqui a não ser seguir o exemplo de Jesus. Em outras palavras, o versículo 5 está dizendo, olha, sigam o exemplo do nosso Senhor, para que vocês sejam uma igreja unida, que não tenha brigas, desunião, confusão, cara feia. Esse cara feio é fome, né? Tem muita gente com fome às vezes, né? Para que não tenha briga, desunião, interesses pessoais. Sejam humildes. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, sabe como é que vocês vão ser humildes?
sigam o exemplo do Senhor Jesus. Tenham o mesmo pensamento, a mesma atitude que houve em nosso Senhor. Que atitude nós devemos seguir do Senhor Jesus? Que atitude é essa que o apóstolo Paulo está falando? Obviamente, que exemplo nós devemos seguir de Cristo? Todo, né? Em que parte de Cristo nós devemos imitar? Tudo, né? Mas o apóstolo Paulo está especificando algo. A humildade, que é o assunto aqui que o apóstolo Paulo está tratando. Humildade. Para que a igreja seja unida, ela precisa imitar a Cristo. Então nós vamos notar aqui que o apóstolo Paulo fala acerca do que nós devemos imitar de Cristo. Primeiramente, o versículo 6 vai mostrar que Paulo vai falar acerca da natureza de Cristo. No versículo 6, Paulo vai dizer: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Veja essa expressão, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Versículo 5 ao versículo 9, versículo 6 ao 9, aliás, é um texto bem interessante. Hoje em dia, há várias músicas que são extraídas da Bíblia. Existe, pelo menos eu posso lembrar de duas músicas que foram extraídas desse texto, versículos 5 a 11. Mas esse versículo 6 ao 11, de acordo com os eruditos, especialistas, tanto não fugiu o nome. Esqueci o nome. Fugiu não. Especialistas em Não. Me ajuda aí. Vai, irmã Alice, que é a irmã mais experiente aqui. Arqueologia. Eita. Arqueologia, né? Especialistas em arqueologia. Arquivologia, falou, não? Arquivologia? Eu entendi arquivologia. Pablo falou, né? Me corrijam, viu? Arqueologia, está bem. Mas eruditos em textos antigos, em poesia, arqueologia, verificaram que esse texto, versículo 6 ao versículo 11, é um fragmento de um hino antigo. Mais especificamente, um hino da época da igreja primitiva. Provavelmente, aqui nós não sabemos quem foi o autor desse fragmento. Pode ter sido o próprio apóstolo Paulo. Mas, assim como ocorre em outros textos do Novo Testamento, tem alguns exemplos, Colossenses 1, do 15 ao 20, 1 Timóteo 3, versículo 16, que lá diz: fiel é essa palavra, e digna de toda aceitação. Né? Vocês lembram, que eu não lembro o resto. Aí, 1 Timóteo 3, 16, Hebreus 1, versículo 3, versículo 4, são fragmentos de canções, de hinos, que eram entoados pela igreja primitiva, no Novo Testamento. E eles cantavam provavelmente eles cantavam na liturgia do culto, quando eles se reuniam, eles cantavam esse texto, versículo 6 ao 11, que fala, que tem basicamente dois temas: a humilhação de Cristo e a exaltação de Cristo. Versículo 6 ao versículo 8 fala da humilhação de Cristo, seu esvaziamento, ter se tornado homem, servo, e ter morrido em morte de cruz. Versículos 9 até o 11 fala sobre a sua exaltação. Que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. É o que a gente vai ver na semana que vem. Então nós estamos diante de uma música, provavelmente. Uma música da igreja primitiva, da igreja antiga. Em algumas Bíblias talvez seja possível notar isso, né? Porque vem numa forma poética, como os salmos, às vezes. Na minha Bíblia não tem aqui, mas alguns vêm separadinho. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu acho que em 1 Timóteo, 1 Timóteo 3,16, vamos lá. Na minha Bíblia está
bem coisadinha aqui, como se fosse uma poesia. 1 Timóteo 3, 16. Diz assim, ó, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aí tem um espaçamento diferente. Tem na sua Bíblia assim? Na de José não tem. Adivinhei. A Bíblia é igual. Né? Tem um espaçamento diferente. Então aí indica que é uma canção, uma poesia, algo que fazia parte da liturgia da igreja antiga, certo? No nosso texto aqui não tem, mas evidências mostram que tem o mesmo tipo de poesia aqui. Então o apóstolo Paulo, perdão, o apóstolo Paulo está citando esse hino, mostrando que Cristo subsiste em forma de Deus. O apóstolo Paulo ele diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por quê? Pois ele subsistindo em forma de Deus. O apóstolo Paulo aqui está alegando, está demonstrando para a igreja que Cristo tem a forma da Atena. Me ajuda aí! De Deus. Né? Ele tem a forma de Deus. Cristo tem a mesma natureza divina. Ele diz, pois ele subsistindo em forma de Deus. O apóstolo Paulo utiliza a palavra forma. Alguns de vocês, quem já assistiu Matrix? Hã? Só Lagoa Azul? Pronto, alguns aí assistiram Matrix. Um dos personagens, o personagem principal Não, personagem. Aí você está falando no ator. Que é Wilson. É Neil ou é Liu? Neil. Mas tem um outro personagem. Que é o que comanda lá. Explica o que é a Matrix. Meu nome? Morfeu. Né? Não é Morfeu? Já viu? Quem assistiu Power Rangers? Isso aqui lembra o quê? Ó? Morfar. Né? Essa palavra, alguns aí. Essa palavra vem do grego. E é a palavra forma aqui. A palavra morfeu, a palavra em grego, perdão. Morfei aqui no caso. E ela significa um conjunto de características que faz de uma coisa o que ela é. Mais especificamente, denota a genuína natureza de algo. Então, ter a forma de alguma coisa é ser o mesmo que ela. Entendeu? Então o texto diz, Jesus tem a forma de Deus. Então qual é a substância de Jesus? É a substância divina, a mesma substância que tem o Pai, tem o Filho. Paulo está dizendo, ele tem a forma de Deus. Ele é igual a Deus. A mesma substância divina. A mesma essência. Os mesmos atributos. Em outras palavras, Jesus é Deus. Pois ele sendo Deus. Algumas versões traduzem diferente. Vou só citar aqui a Almeida, uma versão nova, Almeida século 21, ela diz assim, que existindo em forma de Deus, só trocou a palavra subsistindo. A versão Almeida Revista e Corrigida, e a CF, a Corrigida Fiel, ela diz que sendo em forma de Deus, aí a NVI entendeu. A NVI diz que embora sendo Deus. Entendeu aí? Embora sendo Deus, quem? Cristo. Essa é a ideia. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo tem a mesma natureza do Pai. Ele é genuinamente Deus, tem a mesma substância de Deus. Quando eu falo de substância, que os irmãos entendam, substância, essência,
Quer dizer, qual é a substância do Pai? A substância divina. Qual é a substância do Filho? Divina também. Certo? Mesma natureza. Essa palavra substância, ela vem de um documento antigo da igreja cristã. Se eu não me engano aqui, o concílio de Nicéia, o concílio de Calcedônia, trouxeram essas expressões. Substância, mesma substância. Teve, na história, só uma pausa aqui, na história, teve uma controvérsia que foi chamada de controvérsia ariana. Um homem chamado Ário dizia que Cristo não tinha a mesma substância do Pai. Cristo não é Deus, em outras palavras. Por quê? Porque Cristo foi criado. Cristo foi gerado. Cristo teve um começo. Se ele teve um começo, ele não é Deus, porque Deus é eterno. Aí Ário dizia, e essa controvérsia ficou chamada de controvérsia ariana, ou arianismo, dizia, se Cristo foi criado, ele não é Deus, não tem a mesma substância de Deus. Então ele não é Deus. E é uma controvérsia trinitária, né? E cristológica. Cristológica que eu digo, falando sobre Jesus. Cristo não é Deus, logo não existe também trindade. Certo? Existe a seita hoje, a seita Testemunha de Jeová, que também prega essa doutrina ariana. Cristo não tem a mesma substância do Pai, logo, ele não é Deus. Então a igreja bateu de frente com Ário no concílio, agora eu não me recordo, se eu não me engano, no concílio de Nicéia. E a igreja fez um documento expressando os dogmas da igreja, dizendo, ele tem a mesma substância do Pai. Ele é o Filho unigênito do Pai, gerado, mas não feito, mas não criado. Jesus existe desde a eternidade. Alguns aqui já ouviram até na igreja católica. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi sepultado, né? Está sentado à destra de Deus Pai. Isso ali não é da igreja católica, é nosso também, viu? Inclusive pode recitar isso ali. Depois eu vou trazer para a igreja para explicar melhor. Mas faz parte da nossa história, a história da igreja. Desde sempre a igreja disse, e os apóstolos ensinaram, Cristo tem a mesma substância do Pai. Ele subsiste em forma de Deus. Ora, se ele tem a forma de Deus, o que é que ele é, se não é Deus? Não é verdade? Vários outros textos também afirmam essa verdade. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, o Senhor Jesus, ele disse, olha, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Entenderam? João 8,58 diz, Jesus disse, olha, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não está dizendo, eu existo desde que Abraão, antes de Abraão. Ele está dizendo, eu sou. E essa expressão, eu sou, meus irmãos, aponta lá para Êxodo. Moisés pergunta para o Senhor, quando eu for lá para Faraó, lá para o Egito, eu vou dizer o que para eles? Qual foi a resposta de Deus? Diga lá que eu sou me enviou. Eu sou me enviou a vós. Eu sou é o nome de Deus. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele está dizendo? E logo após, no versículo 59 de João 8, as pessoas pegaram em pedras para atirar Jesus. E eu acho que hoje também muitas pessoas pegariam em pedras para atacar em Jesus, porque ele estava dizendo, eu sou. Ou seja, ele não é limitado a tempo. As pessoas pegaram em pedra para atacar em Jesus, porque ele estava dizendo, eu sou, eu sou. Quem é eu sou na Bíblia? Deus. Lá em João 10, 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um.
Isso também trazia problemas para as pessoas. Os judeus não esperavam que o Cristo fosse assim, o Messias fosse assim, dissesse que era Deus. Mesmo que lá em Isaías diga lá que o filho da virgem seria pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Emanuel, que é Deus conosco, falando sobre o Messias. O que é que Jesus é se não é Deus? No texto lá de João 14, versículo 9, um dos discípulos pergunta para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus disse: meu amigo, aí é demais. Tu não entendeu ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Só precisa me ver. Quem me vê, vê o Pai. Em João capítulo 1, versículo 18, o Senhor Jesus diz, o texto lá diz, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Olha só, existe um Deus unigênito que está no seio do Pai. Quem é o Pai? Deus. Dois deuses? Não. Mesma substância com o Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus veio a esse mundo e revelou o Pai. Quem olhava para ele via o Pai. O Verbo encarnado revelava o Pai. Por isso a expressão verbo, né? Ele era a autorrevelação de Deus. Lá em João, capítulo 17, versículo 5, Jesus disse, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, glorifica o teu filho, glorifica o teu nome, ele diz, com aquela glória que eu tinha contigo antes, quando eu estava aí contigo, em outras palavras. Jesus tinha a mesma glória do Pai. E o que é isso se ele não é Deus? A Bíblia está mentindo. Ou eu estou doido. Eu não estou lendo direito. Eu acho muito difícil eu estar lendo direito, porque vocês também estão lendo aí. Muita gente errar assim de uma vez, é bem capaz, né? Mas a Bíblia é muito clara. Veja, o texto diz, pois ele, é Filipenses 2, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Pense no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está nos dando o exemplo da humildade de Cristo. Aí ele diz, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu escuto a palavra usurpar. Algumas mentes aqui já lembram da novela, a usurpadora, mas não tem nada a ver com isso não. Viu? Olha só, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Preste atenção, embora Cristo seja Deus, que é o que diz o início do versículo 6, o texto continua, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Essa palavra usurpação, usurpar, né, é melhor compreendida pela expressão algo a se apegar. Uma coisa para se apegar. Certo? Faça o seguinte, troque a expressão algo a se apegar, troque a palavra usurpação pela expressão algo a se apegar. Leia o texto com essa expressão. Vamos ver aí, vamos fazer esse exercício. Não julgou como algo a se apegar o ser igual a Deus. Olhando assim fica meio truncado, né, para compreender. É só a gente inverter. Ele não julgou que o ser igual a Deus era algo a se apegar. Está entendendo? Mais ou menos? Ou está entendendo tudo ou não está entendendo nada, né? Mas das duas, uma. Ou está entendendo mais ou menos. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo sendo Deus,
ele não julgou o fato dele ser Deus como algo que ele deveria se apegar. Ele não se apegou a isso, o fato dele ser Deus. E a gente vai entender melhor nos próximos versículos o que, é que o apóstolo Paulo está dizendo. Não percamos de vista o conceito aqui, a ideia. Ele nos chama para ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo. Embora Cristo tenha a forma de Deus, ele não se apegou ao fato de ele ser igual a Deus. Como assim, pastor? O que é que Jesus diz lá em João 17,5? Eu citei mais ou menos agora. Mas vamos lá para João 17,5. João capítulo 17, versículo 5. João capítulo 17, versículo 5. Um pouquinho mais à frente, Jesus diz assim, ó: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O que é que o Pai tinha em comum com o Filho? E o Filho tinha em comum com o Pai? Glória. Desde quando? Essa expressão, antes que houvesse mundo, é para dizer desde sempre. Desde sempre, Pai, eu e o Senhor tivemos a glória. Quando Cristo estava com o Pai no céu, ele era coberto com a glória divina. A glória que o Pai tem no céu era desfrutada pelo Filho também. E o que é que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Filipenses? Cristo era coberto de glória nos céus, mas ele não se apegou a essa glória. Preste bem atenção, ele não se apegou a essa glória. Mesmo sendo Deus, ele não quis se apegar a isso. Não considerou isso como algo que ele devesse se apegar. A ideia da expressão usurpar, né? Que no português dá uma outra ideia, né? Como se ele quisesse roubar a glória de Deus. Ele se deu por nós. Quando ele estava junto com o Pai, ele tinha a presença imediata do Pai, do Espírito. Quando ele estava no céu com o Pai, ele tinha de imediato a glória dos anjos, o louvor dos anjos. Mas o que é que o texto diz? Ele não se apegou a isso. O texto não está dizendo que ele não queria isso. Mas ele não considerou que isso era algo que ele deveria se apegar. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Ele não se apegou à sua glória e disse, olha, eu tenho uma glória, eu sou Deus. Mas eu preciso morrer pelos pecadores. E aí é onde vem a humildade de Cristo. Cristo se submete ao Pai, que é o maior mistério que a gente pode pensar. Deus se submetendo a Ele mesmo. Se submetendo. E aqui uma pausa aqui para as irmãs, né? Quando a gente fala de submissão, algumas pessoas ficam, submissão? Mas isso é ridículo. Mulher ser submissa a homem. Nós somos empoderadas. Ora, bolas. Jesus se submeteu ao Pai. Por acaso ele ficou inferior ao Pai? Por acaso ele ficou menor? Ele diz, mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato dele ser Deus. Ele deixou a glória com seu Pai e se submeteu ao Pai para morrer pelos nossos pecados. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, meus irmãos, é Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Enquanto o versículo 3, versículo 4 falam sobre humildade, no capítulo 2 de Filipenses, nos versículos 5 a 11, ele vai dizer, Cristo é o nosso maior exemplo de humildade.
Paulo está falando sobre humildade. Mesmo sendo Deus, o Senhor Jesus não se apegou à sua divindade. Ele veio a esse mundo por nós. E se há alguma pessoa aqui na igreja que pensa que é uma grande coisa, que é maior do que os outros, lembre-se de Jesus agora. Espera aí. Quem era Jesus? Quem é Jesus? O próprio Deus. Mas ele se fez homem por causa dos meus pecados. Como é que eu posso me achar uma grande coisa se Cristo se humilhou? Como é que eu posso, de vez em quando, ter que ser submisso em algumas áreas na igreja? Só como exemplo, né? Como eu vou seguir a orientação de um pastor novo? Alguém disse para um pastor, né? Você é um fedelho. Fedelho, né? Fala. Disse para um pastor, porque ele era novo. Né? Esse pastor é um fedelho, não sei o quê. Está cheirando a livro. Acabou de sair do seminário, está cheirando a livro. Lembra do exemplo de humildade que eu citei na semana passada? O pai era pastor auxiliar do filho. O filho era o pastor presidente da igreja, o pai era o pastor auxiliar. Isso é humildade. Humildade é considerar os outros superiores. Humildade é estar pronto para servir. Não querer ser melhor do que ninguém. Estamos todos no mesmo nível. Isso é humildade. Somos todos servos uns dos outros. E ninguém é maior do que ninguém. É por isso que é bom a igreja, é bom demais. Porque aqui ninguém é maior do que ninguém. Ninguém dá dízimo maior do que ninguém. É 10%. Não é não? Enquanto um dá 100, outro dá 10, mas é dízimo, é 10%. Ninguém é maior do que ninguém. Veja que o Evangelho nos coloca para sermos humildes. A gente não pode ser grande coisa. Paulo disse, se alguém pensa ser uma grande coisa, se alguém quer ser uma grande coisa... Fugiu a expressão. Mas ninguém pense, lembrei, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação. Ele nos chama para a humildade. Ter o mesmo pensamento, a mesma atitude do Senhor Jesus é ser humilde, como Cristo foi. Mesmo sendo Deus, ele, olha, Pai, eu me submeto ao Senhor porque eu vou morrer por aqueles pecadores que cospem na tua glória, que vão me ferir lá na frente, que vão me desprezar, mas eu vou morrer por eles. Eu me humilho para que o teu plano seja feito. Isso é humildade. Mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus. O que foi que ele fez? No versículo 7, mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato dele ser Deus. Mas o que é que o versículo 7 diz? Antes, o que é que ele fez? A si mesmo se esvaziou. Como eu mostrei aqui para os irmãos agora há pouco, Jesus é e sempre foi cheio de glória. Ele é Deus. A mesma glória que o Pai tem, o Filho tem. Sempre foi assim. Agora, mesmo diante disso, o que é que ele faz? Ele se esvazia. Ele não se apega ao fato dele ser Deus, ele se esvazia de si mesmo. E essa palavra, meus irmãos, esvaziou, a palavra aqui, a si mesmo se esvaziou. Essa palavra vazio, esvaziamento, a palavra, eu até falei na semana passada, em grego é a palavra kenosis, né? Só que ela está ligada à palavra vanglória, que a gente viu lá no versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é vanglória? Ao contrário, glória vã. Ou glória vazia. Aí essa palavra vazia, vã, da palavra vanglória, é a palavra kenos. Kenos, vazio. Kenosis, esvaziar. O verbo.
Paulo está fazendo uma ligação de uma palavra com a outra. As coisas aqui não são jogadas ao vento. Paulo está fazendo uma ligação aqui, uma coisa com a outra. Certo? Nós vimos que nós não podemos nos vangloriar, porque toda glória que nós oferecemos a nós mesmos, ela é vazia. É inútil, não tem sentido algum. Cristo fez exatamente o contrário. Nós não somos cheios de glória, né? Nós somos vazios. Por isso que a glória que é trazida para nós, como diz um irmão, nem Freud nem contribui. A glória que nós oferecemos a nós é vazia porque nós somos vazios de glória. Nós não temos glória em nós. Mas Cristo tem glória. E o que foi que ele fez? Se esvaziou. Não é que ele deixou de ser Deus, não. Tem a ver com o versículo anterior. Ele não se apegou ao fato de ele ser Deus. Ele se submeteu ao Pai. E disse, Pai, eu agora vou em submissão. Mesmo sendo Deus, eu vou ter que cumprir com o propósito que o Senhor tem para mim, que é morrer pelos pecadores. Eu me submeto. Não é que ele deixou os seus atributos, e deixou os seus atributos lá no céu. Não, é que ele viveu em constante submissão ao Pai. Certo? Em constante submissão ao Pai. Ele é cheio de glória, mas o que é que ele faz com a sua glória? Ele se esvazia. Mas como é que ele se esvazia? O texto continua. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós vimos que ele tem a forma de Deus. Mas ele não se apega a isso. E ele agora assume a forma de homem, de servo, né? Aliás, assume a forma de servo. Ele assume aquilo que ele nunca foi, né? Ele sempre foi Senhor, o Todo-Poderoso. Mas ele agora assume uma outra característica que é de humilhação. Servo. Sabemos que Cristo não é menor do que o Pai. O Pai e o Filho são um. Mas Cristo se submete ao Pai sendo servo. E quando ele se submete, tudo que ele faz agora nesse planeta, mesmo sendo Deus, ele faz sendo guiado pelo Espírito Santo, guiado por Deus. Lá em Mateus capítulo 4, por exemplo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, diz que Jesus andava por toda parte, curando a enfermidade das pessoas, expulsando os oprimidos do diabo, curando os oprimidos pelo diabo, expulsando demônios. Mas o texto diz, porque Deus era com ele. É fato que Jesus tem poder, ele é Deus. Mas o que foi que ele fez? Ele se submeteu ao Pai. Ele passou a viver na dependência do Pai. O Deus Todo-Poderoso se torna servo do Pai. Tudo para quê? Para morrer pelos nossos pecados. Para nos dar salvação. Ora, se isso não for o maior exemplo de humildade que nós temos, eu não sei o que é humildade. Não é não? O Deus cheio de glória se faz servo de nós. Essa palavra servo aqui, ela para nós, ela traz uma suavidade, né? Mas a palavra servo no Novo Testamento é escravo. É a palavra escravo, né? E nessa época, o escravo era alguém que vivia numa condição de servil, de serviçal, né? Alguém que se rende à vontade de outra pessoa. E foi exatamente o que Jesus fez. Se rendeu à vontade do Pai. Lá em Marcos 10, versículo 45, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, né, depois que lembra lá Pedro e Tiago, sempre eles, do barquinho, né? Pedro e Tiago, Jesus, quando eu estiver na tua glória, Jesus, nunca te pedi nada. Quando eu estiver na tua glória, nós somos irmãos, nós estamos bem perto do Senhor toda a vida. Fizeram até uma música para as crianças, em nossa homenagem, Pedro e Tiago e João no barquinho.
Quando estiver na tua glória, coloca um de nós, à tua direita e a outra à tua esquerda. Aí fica aquela briga, quem é o maior? Né? Peraí, os outros discípulos, gente, eles estão querendo ser o quê? Ser maior do que nós? Nós também. Somos filhos de Deus. Aí Jesus diz, olha, quem quiser ser grande, seja servo. Quem quiser ser o maior de vocês aí, seja o primeiro a servir. Jesus ensinando sobre humildade. Humildade é servir. Humildade não é ser visto. É servir. Humildade não é querer ser o que você não é. Aí Jesus diz também, o próprio exemplo dele, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Como foi que ele serviu? Dando a sua vida em resgate por muitos. Esse é o maior exemplo que nós temos de humildade. Serviço aos outros. Ele se fez servo para servir aos propósitos do Pai, a fim de ser o nosso resgatador. Interessante. O servo resgatador. A mesma expressão, é uma expressão semelhante onde tem Isaías 53. É o servo sofredor. Se submeteu ao Pai para morrer pelos nossos pecados, para nos resgatar. Ele se fez servo a fim de morrer por nós. Ele agora assume a forma de servo, a mesma expressão lá, Morfeu, né? Ele agora tem uma natureza de serviço pelos pecadores. Aqui está um conceito de humildade conforme Cristo, né? O que é humildade? De uma maneira simples, se você quer pegar um conceito de humildade, eu disse que um conceito que eu aprendi na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, 8ª série, OPV, Orientação para a Vida. Humildade é você reconhecer que precisa dos outros. Foi um conceito que eu aprendi, né? Mas Jesus nos ensina um outro conceito bem simples. Humildade é servir aos outros. O que é ser humilde? Um dia que você não souber responder, diga, humildade é servir aos outros. Não é nada para mim. Não é pensar só em mim, é pensar nos outros. E aí é onde estão os problemas que ocorrem na igreja muitas vezes. É a busca do próprio interesse. É não renunciar. É às vezes a pessoa quer que as coisas sejam do seu jeito e não consegue compreender como é que... Mas eu queria que fosse assim. E fica com raiva. Chora. Se esperneia. Eu vou para outra igreja. A pessoa às vezes diz isso. Eu vou para outra igreja. Aí outro irmão, não vai não. Eu digo, vá. Porque a igreja é lugar de humildade. Não é lugar de quem quer que as coisas sejam do seu jeito. Jesus assumiu a forma de servo. Eu quero servir. Eu quero o melhor pela igreja. Nós deveríamos dizer. Não é o melhor para mim, eu quero o melhor para os meus irmãos. Por isso que tanta gente sai da igreja, porque as coisas não são como ela quer. Não é verdade? Não deve ser assim. Paulo nos ensina que que nós devemos seguir o exemplo de Jesus de humildade. E ele espera que nós imitemos a Jesus. E se você não está pronto para servir ao próximo, dessa forma você está se achando melhor do que os outros. E você pode estar dando lugar à vanglória. E a vanglória é muito perigosa. Quando você busca glória para si mesmo, quer que as coisas sejam do seu jeito, aparecer talvez. Mas é um perigo. Primeiro perigo, você está querendo ser maior do que os outros. Mas tem um perigo maior. O perigo maior da vanglória é você querer roubar a glória de Deus. É você substituir Deus por você mesmo. Ao invés da adoração divina, nós estamos adorando a nós mesmos. Isso é idolatria, é egolatria, né? Adoração de si mesmo.
As coisas não têm que ser como a gente quer. Nem sempre é como a gente quer. Que tal pensar mais nos outros, nos interesses dos outros? Como o Senhor Jesus. Ele morreu por nós, nos amou até o fim. Na cruz. E bem que a gente merecia, né? Ter o Filho de Deus encarnado morrendo pelos nossos pecados. A gente bem que merecia, né? Valeu, Jesus, nem precisava, né? Nós não merecíamos tão grande salvação. Meus irmãos, cada vez que você vê uma cruz, cada vez que você imaginar, assistir o filme de Jesus, lembre que éramos nós que deveríamos estar ali. Nós pecamos contra Deus. Nós ofendemos a graça de Deus. Talvez você diga, mas eu nunca fiz nada de errado. Espera aí, Deus tem mandamentos. Talvez você já mentiu. Alguém aqui nunca mentiu? Levante a mão. Ninguém nunca mentiu aqui? Fiz a pergunta certa? Peraí, eu fiz a pergunta certa? Eu acho que eu fiz. Foi. Quem nunca mentiu, levante a mão. É isso. Todo mundo aqui mentiu? Já? Pronto. Um mandamento já foi quebrado. E a Bíblia diz que todos os mandamentos têm que ser cumpridos. Se um for quebrado, sou pecador. Transgredi todos. Talvez um ou outro aqui já furtou alguma coisa. Ah, pastor, aí já é demais. Mas já quando era criança. Eu já. Ah, mas foi só uma folhinha de papel que eu peguei na sala de aula. Boa. Tem um valor? A Bíblia diz? Não, se for um caderno, é pecado. Se for uma folha, é pecado. Nós transgredimos a lei de Deus. Somos todos pecadores. Todos nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. O problema é que a gente não ia conseguir, né? Aí Deus, o que é que Ele faz? Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Assumiu a forma de servo para nos resgatar. E veio em obediência ao Pai, em humildade. Morreu na cruz. Sendo segurado lá, não pelos pregos, né? Mas pelo seu amor por nós. Isso é humildade. E se você não estiver pronto para ser humilde como foi o Senhor Jesus, você não deveria fazer parte de uma igreja. Igreja é um lugar de pessoas humildes, simples, que se preocupa com os outros. Isso traz unidade, isso traz união. Isso cumpre a oração do Senhor Jesus, que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos. O texto continua, né? O Senhor Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus assumiu a forma de servo no momento em que ele se tornou homem. João 1:1 diz, o verbo... João 1, versículo... Você tem o texto errado. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí João 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo era Deus. Jesus, o verbo, que é Deus, se fez carne. O maior milagre e o maior mistério é a encarnação. Como é que Deus pôde se tornar homem? É impressionante. O Criador do universo se tornou um de nós. Todas as pessoas poderiam pegar nele. Existe se eu não me engano, uma crença antiga, da época de João, o apóstolo João, era o docetismo. Por isso que João diz lá em 1 João, aquele que não confessa que Jesus veio em carne,
não é nascido de Deus. Né? Já ouviram essa expressão lá? 1 João? O que é que João diz isso? Havia uma crença de que Jesus existiu, mas ele não tinha um corpo físico. As pessoas não poderiam pecar nele. Então, se pegasse, atravessava. Né? Ele estava lá, mas ele não era uma presença física, material. Mas a Bíblia diz que ele se fez carne, habitou entre nós. Ele pegava nas pessoas. Ele disse: ó, Tomé, olha aqui, ó, tá furado. Ou aqui, né? Tá furado, olha aqui, ó, Tomé. Pode pegar aqui, olha aqui. Ele se fez carne. O maior milagre da história foi a encarnação do Senhor Jesus. Nasceu de uma virgem. Uma mulher que nunca teve relações com o homem. Obra do Espírito Santo. Nasceu sem pecado o Senhor Jesus. Como? E como foi isso? O maior milagre, e algo mais misterioso do que isso, eu creio que não existe. Cristo despiu-se de sua glória, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Cristo deixou a glória do Pai para se tornar um homem, meus irmãos. Você sabe o que é que significa isso? Lembre, ele não deixou de ser Deus. Ele adquiriu uma nova natureza. Algo foi acrescentado a ele, a humanidade. Ele não deixou nada para trás. Ele assumiu a humanidade agora também. No céu nós louvaremos o Cordeiro de Deus, aquele que se fez carne. Por que Cristo precisou ser homem? Alguém precisava pagar pelo pecado da humanidade, né? Paulo diz lá em Romanos que por causa de Adão, o pecado passou a todos os homens. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5 e 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Ele diz que o salário do pecado é a morte. E salário é aquilo que a gente merece, né? O que é que nós merecemos? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só existe boa nova porque existe uma má nova, né? Existe uma boa notícia porque existe antes uma péssima notícia. Todos pecaram. Mas aí vem Jesus. Ele se fez carne. Todos pecaram. Era necessário que alguém, como Adão, não foi Adão que pecou? Ele nos representava. Se o que ele fizesse lá, nós fizemos também. Ele pecou, logo nós pecamos também. Ele nos representava, era a humanidade ali representada. Ele pecou, nós pecamos, então era necessário que alguém como nós resolvêssemos a situação. Mas quem poderia morrer se todos nós somos pecadores? Deus já mostrou lá no Éden que teria que ser um cordeiro perfeito. Morrer para cobrir a nossa vergonha, os nossos pecados. O Senhor Deus, né, providenciou que um cordeiro fosse morto e cobriu de vestes Adão e Eva para cobrir a vergonha deles. Mostrando ali que e ali já era uma prefiguração de que os nossos pecados teriam que ser cobertos por um cordeiro sem defeito, sem mácula. E o Novo Testamento chama essa pessoa de Jesus. Teria que ser um homem, um ser puro, sem pecado. E nenhum de nós aqui nasceu sem pecado. Perguntei aqui se alguém nunca mentiu. Todos mentiram. Até o pastor, já pensou? Pastor mentiroso. Quem mente é mentiroso, né? Todos pecamos. Nosso pecado foi contra um ser eterno,
um Deus eterno. Nosso pecado tinha consequências eternas, porque foi contra um ser eterno. E ninguém na humanidade poderia resolver esse problema. Ninguém na humanidade é eterno. Aí é por isso que Deus juntou a eternidade de Cristo com a sua humanidade. Porque se Ele é eterno, Ele poderia resolver o nosso problema eterno. E se Ele é homem, Ele poderia morrer em nosso lugar. Tinha que ser Cristo. Não poderia ser diferente. Alguém diz, mas se Deus quisesse, poderia ter sido diferente. No plano de Deus tinha que ser assim. Desde o Éden mostrou que seria assim. O próprio Deus mostrou a solução na encarnação do seu Filho. Cristo, meus irmãos, é a solução para os nossos pecados e para quem nos visita, para quem não tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Cristo é o único que pode trazer sentido para a sua vida, para a sua existência. Você faz vários questionamentos aqui e acolá. Para que eu existo? E se eu morrer agora, eu vou para onde? Como é que vai ser amanhã? Se de repente vir uma bala perdida. Eita, se eu morrer. Eita, se acontecer isso. E as pessoas hoje vivem com medo. E quando esses pensamentos vêm, muitas pessoas até ficam deprimidas, né? Ficam depressivas quando ficam se perguntando sobre essas coisas. Sabe por quê? Porque Cristo é a única pessoa que pode trazer sentido à nossa existência. Pode fazer com que a nossa existência tenha algum valor. Porque só Cristo pode tirar o peso que está sobre nossas costas. Sabe aquela tensão? Aquele peso. Uma vez uma irmã foi dar o testemunho e disse, olha, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu estou me sentindo tão leve. Eu não estou mais carregando meus pecados. Cristo levou tudo. E é isso que Ele faz conosco. Deus providenciou que o seu próprio Filho fosse encarnado para morrer em nosso lugar. E nós, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer desse evangelho simples, puro. Muitas igrejas têm tentado macular o evangelho, tentando atrair as pessoas com outras mensagens, porque as pessoas muitas vezes não querem ouvir. E às vezes as pessoas querem trabalhar melhor essa mensagem para ficar mais bonita, mas ela é muito simples. Jesus morreu pelos nossos pecados para nos levar a Deus novamente, para quebrar a inimizade que nós temos com Ele. Nós não podemos nos esquecer o que aconteceu naquela cruz. O Senhor Jesus foi desamparado pelo Pai. Lembra da pergunta? Pai, por que me desamparaste? Isso ali é para a gente nunca esquecer que na cruz, o nosso Senhor Jesus foi desamparado pelos nossos pecados. Naquela cruz, Ele levou os nossos pecados sobre si. Nós não podemos nos esquecer disso. Lá em Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo pelos nossos pecados. Cristo se fez homem para nos fazer um novo homem, uma nova criatura. E isso Ele fez humildemente. Veja o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos. É bonito demais esse texto. Ele está nos dizendo que nós devemos ser humildes. E o apóstolo Paulo conta o evangelho para poder a gente ser humilde. Está vendo? O evangelho de Cristo deve nos fazer pessoas humildes. E não arrogantes. Não soberbos. E muitas pessoas acham, eu fui salvo por Cristo. Porque eu fiz por onde? Quando ninguém pode fazer por onde. Ele providenciou o seu Filho. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. O que é isto não vem de vós? O que é isto? Salvos. Graça, salvação e fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Aí Paulo diz, isso não vem de vós.
Aí alguém diz, não, mas eu tive fé, eu tive um passo inicial. Aí Paulo diz, mas isso não vem de vós, pela graça. O Evangelho deve nos fazer pessoas humildes, que se submete ao Pai, que serve aos outros com simplicidade, sem arrogância, sem presunção, sem querer se achar. Né? Tem essa expressão aqui, né? Eu acho que eu já perguntei, se achar, né? Ok, então vocês estão me entendendo. Nós não somos nada, irmãos. Concorda comigo? Compare-se com Deus. O que é que nós somos? Nenhuma formiga, mas a gente não chega nem perto, né? Mas ele não se apegou ao que é, ao que ele é. O que foi que ele fez? Ele se esvaziou. Nós não temos nada para nos esvaziar, como eu disse. Nós não temos glória, nós não temos o que nos esvaziar. Eu quero me esvaziar de mim mesmo. Cantar uma música, eu quero me esvaziar. Nós já somos vazios. É por isso que vanglória, para nós, é ridículo. Né? Nós já somos vazios de glória. Não temos para que nos gloriar em nós mesmos. Mas por que é que muitas vezes nós desejamos ser aquilo que nós não somos? Nós queremos ser, às vezes, aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Queremos fazer as coisas, muitas vezes, para provar para os outros que eu sou capaz. Às vezes alguém que tem uma mágoa com o pai diz, eu vou fazer isso só para mostrar para meu pai que eu fui capaz. Você não precisa fazer isso. Seja simplesmente aquilo que Deus quer que você seja. Seja humilde. Você não precisa provar nada para ninguém. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Nós somos pó. Chute para fora a vanglória, a soberba, que pode prejudicar a nossa unidade e alimentar a desunião da igreja. Nós devemos dar lugar à humildade. Estar pronto para nos preocupar com as dificuldades dos outros. Se importar com as falhas dos outros. Não é crescer pisando nos outros. Faça isso no seu trabalho. Seja humilde. Pronto para servir, disposto a ajudar. Considere os outros superiores a si mesmo. O texto ainda continua, a gente vai finalizando. No versículo 8, além de dizer que o Senhor Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo e se tornando homem, semelhança de nós, o versículo 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A si mesmo se humilhou. Esse texto aqui, versículo 5 ao versículo 8, fala sobre a humilhação de Cristo. Cristo se humilhou. E o apóstolo Paulo, para mostrar que a humilhação de Cristo teve um ponto máximo, porque ele não só foi servo, homem, mas ele morreu. Isso foi humilhante para o Senhor da glória. O autor da vida morreu na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, mas o apóstolo Paulo vai além. Ele morreu. E que tipo de morte? Morte de cruz. Morte de cruz. O apóstolo Paulo, não sei se você percebeu, mas o apóstolo Paulo está crescendo aqui quando ele fala sobre a humilhação de Cristo. Primeiro ele diz, olha, Cristo tem a forma de Deus. Ou seja, Cristo é glorioso, é cheio de glória. Aí depois, mas se esvaziou a si mesmo, se esvaziou da sua glória. Aí vai ficando pior, se tornou homem servo. Aí Cristo foi tão humilde, foi tão humilhado que ele morreu. Mas pode ser pior, ele morreu a morte de cruz. E por que é pior? A morte de cruz era tanto ruim para judeus, gregos, romanos. Era ruim para todo mundo. Era a pena de morte romana.
Quem morria ali, as pessoas olhavam, os romanos olhavam e diziam, ali é um malfeitor. Ali é um bandido que está morrendo. E podia ser até inocente. Mas quem olhava alguém na cruz dizia, é bandido. Os gregos ridicularizavam Jesus porque eles diziam, como é que isso aqui é um herói? Heróis não morrem desse jeito. Heróis lutam. Aí tem Hércules, né? Olha Hércules. E os judeus, os filmes retratam Jesus numa cruz com uma pequena faixa cobrindo uma certa parte do seu corpo. Ocorre que Jesus foi pendurado na cruz nu. E aquilo ali trouxe vergonha para os judeus. Porque Jesus era um judeu. Um judeu nu, numa cruz. E pior, porque a cruz era de madeira. E a lei diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Todos os judeus olhavam para Jesus e diziam, aquilo ali é um amaldiçoado. Ele sofreu tudo isso pelos nossos pecados. Esse foi o ponto máximo da humilhação do nosso Senhor. Ser morto numa cruz. Eu não sei se você já imaginou numa cruz. Se imaginou numa cruz. Mas a história mostra, os historiadores mostram, que alguém que era morto numa cruz, ele morria por asfixia. Não era nem pelos furos, tudo, não. Era asfixia. Ficavam forçando os pés para poder pegar um pouco de ar. Imagina aí, forçar o pé para ter um pouco mais de ar. Mas enquanto ele forçava o pé, rasgava mais ainda os pés. Enquanto ele fazia força nos pés, certamente ele ia fazer alguma força na mão, para tentar equilibrar uma coisa com a outra. Tentando respirar um pouquinho mais. Até dizer, Pai, a Ti entrego o meu espírito. Tudo isso pelos nossos pecados. O nosso maior exemplo de humildade é o nosso Senhor, Jesus. Aquilo era vergonhoso para muitas pessoas, mas ele quis obedecer ao Pai, meus irmãos. Submissão ao Pai. Isso é humildade. Jesus foi o homem mais humilde da história. Se você pensar em alguém humilde, pense em Jesus. Cheio de glória. Né? Imagine a pessoa mais rica do mundo, a pessoa cheia de tudo de bom aí na vida aí. Bilionário, tem uma ilha, tem tudo de bom. E de repente vira uma pessoa pedindo esmola na rua. Jesus sofreu muito mais do que isso. Foi muito mais humilhado do que isso. Mas ele fez isso voluntariamente. Ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Eu dou a minha vida. Ele se entregou por nós. Então o Senhor Jesus nos ensina que nós não devemos nos considerar grandes coisas diante dos outros. Ele nos ensina também que devemos agir em humildade, servindo aos outros. Também nos ensina, meus irmãos, que a humildade é a verdadeira grandeza. Se alguém quer ser grande, seja humilde. Seja humilde. Eu quero encerrar esse livro, Humildade, Verdadeira Grandeza. Recomendo para os irmãos. Eu vou ler um trecho aqui. Eu vou finalizar com isso. O autor diz o seguinte. Alguns anos atrás, nossa igreja, a Igreja Aliança da Vida, em Maryland, celebrou seu 25º aniversário. Naquela ocasião, nos reunimos com a finalidade de nos alegrarmos juntos. Gary Ritucci, acho que é isso, um dos nossos pastores e um dos fundadores da igreja, foi à frente a fim de apresentar um resumo da nossa história.
ele observou que, embora muita coisa houvesse mudado ao longo daqueles 25 anos, como a aparência de certos pastores, incluindo a minha, os valores específicos adotados pela igreja em sua fundação permaneceram inalterados.